Olá, boa noite. Hoje é 9/12 de 2023. Deus abençoe você e sua família. O Evangelho Veja Jesus Cristo falando, parte 337. Então, a cura dos 10 leprosos. Então, essa palavra foi a palavra que eu falei há mais de 4 anos atrás, que 4 jovens se converteram e aceitaram Jesus, e até hoje alguns deles são diáconos, se não me falha a memória, de determinada igreja. Glória a Deus por isso. Então, e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Então, Jesus passou por um meio de Samaria e da Galileia. Então, uma coisa eu digo para você: tenha um ótimo restante de noite, um ótimo final de semana, um ótimo domingo, uma ótima semana abençoada, um ótimo restante de ano com as bênçãos, com a proteção de Deus, com seus objetivos e os seus planos realizados por Deus e por Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Então, tenha um 2024 abençoado, com proteção, com livramento, com as bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe. Então, por que aqueles homens passaram de longe? Porque os leprosos não podiam se aproximar do povo, da multidão. E levantaram uma voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Então, eles estavam bastante longe de Jesus e disse: Jesus, mestre, ou Rabi, ou Rabone, tem compaixão de nós. Porque eles não podiam se aproximar de Jesus nem da multidão, sabe por quê? Porque eles eram leprosos. E na lei tinha que o leproso não poderia se aproximar do povo, tinha que estar no leprosório. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Então Jesus disse assim: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então, por que Jesus disse assim: ide e mostrai-vos ao sacerdote? E eles foram e ficaram limpos? Porque eles obedeceram, eles creram em Jesus e obedeceram a Jesus e ficaram limpos. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então, se você crê em Deus, em Jesus Cristo, se você quer ser limpo, curado, liberto, transformado, se você for até Jesus Cristo, em outras palavras, se você crê em Deus, em Jesus Cristo, nos ensinamentos dele, você será limpo. Limpo diante de Deus, limpo diante da sociedade. Tem pessoas que se dizem limpos, mas só que não estão sendo limpos nem diante de Deus, nem diante da sociedade. Por quê? Porque não estão fazendo coisas corretas nem diante de Deus, nem diante da sociedade. No momento que eu saio da minha casa, no momento que eu chego a determinados lugares, a determinadas pessoas e mando fazer coisas que ferem a justiça de Deus e a justiça humana, eu não já estou mais limpo nem diante de Deus, nem diante da sociedade, nem diante da justiça terrena. Então fica a dica para você: não faça isso, para você não estar sendo sujo diante da justiça. E um deles, vendo que estava são, voltou e glorificava a Deus em alta voz. Então aquele homem, um dos 10, foi e viu, olhou para o corpo, olhou para as mãos, para os braços, para as pernas, para os pés, e viu que estava são. Então ele voltou e glorificava a Deus em alta voz. E caiu sobre os seus pés, os pés de quem? De Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, uma pessoa que morava fora da Judéia, né, de Samaria, morava fora de Cafarnaum, Betsaida, de Tiro, de Sidom. Uma pessoa que era ali não tinha amizade com os judeus na época. E respondendo Jesus disse: não foram os 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para a glória a Deus, para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então aquele homem, ele se levantou, foi e deu glória a Deus. Senhor, muito obrigado, eu te agradeço por o Senhor ter me curado, me libertado, me transformado, em nome de Jesus Cristo. E Deus foi e disse: a tua fé te salvou. Che forte. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então a fé dele salvou ele, a fé dele em Deus e em Jesus Cristo. Então ele voltou e glorificou a Deus. Então glorifica a Deus por aquilo que você tem, por você estar vivo, respirando, andando, falando, pelos seus filhos, para as suas filhas, por o que você tem, por os seus alimentos, né? Por o seu emprego, por o seu trabalho, por as pessoas que estão trabalhando com você, que são pessoas boas, pessoas muito boas, que até oram por você, intercedem por você e até mesmo que são igual familiares seus. Ore.
Então Deus abençoe você e sua família. O Evangelho veio Jesus Cristo falando, parte 337. Então tenha um ótimo restante de noite, tenha um ótimo domingo, tenha uma ótima semana, com a proteção, com o livramento, com as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E tenha um ótimo restante de ano, com a bênção e a proteção de Deus sobre a sua vida. E tenha um ótimo 2024, com a proteção, com os livramentos de Deus, com as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E nesse ano de 2024, toma a decisão de cumprir o primeiro mau mandamento e o segundo. Se você não conseguiu o primeiro ao tudo, consiga cumprir o segundo ao tudo. Amar o seu próximo, amar o seu próximo. Fazer bem, ajudar, não fazer mal. Ser uma bênção na vida do seu próximo. Então, seja você quem quer que seja. Se você amar o seu próximo, fizer o bem, ajudar, aceitar Jesus e se batizar, você será salvo. Lembre-se que se aceitar Jesus e se batizar e não fizer o bem, não é salvo. Aceitar Jesus e se batizando e fazendo o bem é salvo. Então Deus abençoe você e sua família, segundo Jesus Cristo, não segundo a mim. Então, Deus abençoe você.